Gênesis capítulo 22 diz-nos assim: passando algum tempo, depois pôs Abraão à prova. Deus testou Abraão dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse o Senhor Deus: toma seu filho, seu único filho, a Isaque, a quem você ama, e oferece para mim lá no Monte Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu te mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de nós adorarmos, retornaremos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo, levando as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos, Isaque disse então ao seu pai Abraão: meu pai? Ele respondeu: sim, meu filho. Então Isaque perguntou: as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu então o pai Abraão: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado a Abraão, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o menino. Mas o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então o anjo lhe respondeu: não toque no rapaz, disse o anjo, pois sei que tu temes ao Senhor, porque não me negou o seu filho, a saber, o seu único filho. Abraão então ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá, porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Olha para alguém e diga: Deus vai surpreender seu sacrifício. Só quem acredita nisso pode se assentar dando glória a Deus. Uau! Desde que o bispo Saulo Moura nos chamou para estar com vocês nesta quarta-feira, a minha vida não tem sido mais a mesma, bispo. Eu tenho experimentado um novo nível de entrega desde que eu comecei a estudar e a buscar acerca de altar. Altar. Nós começamos falando aqui na quarta-feira passada que altar fala de entrega total. Altar é lugar de aproximação mediante a oferta e a oração. Quem estava aqui na quarta-feira passada? Quem não veio na quarta passada, mas está hoje?
nós aprendemos que a verdadeira vida cristã é uma vida de entrega, renúncia e também de sacrifício. Deus não nos chama a sacrificar apenas o que nós possuímos, mas também, principalmente, o que somos. Nós falamos aqui que Abraão edificou 4 altares para Deus. O primeiro altar foi edificado em Siquém. Gênesis capítulo 6, capítulo 12, aliás, os versículos 6 e 7. E esse altar de Siquém fala de confiança. Falamos também do segundo altar na quarta-feira passada, fazendo uma rápida retrospectiva, que ele edificou em Betel, Gênesis 12, versículo 8. E falamos que esse altar aqui é o altar da separação. O altar onde ele deixou a terra de Ai e ele seguiu para Betel, casa de Deus, assumindo um compromisso de viver e ser quem Deus queria que ele fosse, não importasse o que e quem ele tivesse que abrir mão. E para hoje? Para hoje restam 2 altares, dos 4 que Abraão edificou. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o terceiro altar, que ele edificou em Hebrom. Você vai ver isso no capítulo 13, do versículo de número 18, onde a Bíblia diz que ele edificou esse altar. E esse altar aqui, ele ergueu logo depois da separação de Ló. Nós falamos aqui que enquanto Ló estava na vida de Abraão, Deus não voltou a falar com ele. Mas quando Abraão se afastou de Ló, quando houve aquela separação, a vida de Abraão não foi mais a mesma. Mesmo que ele foi destinado a ir para o deserto, o período de maior prosperidade e honra na vida de Abraão foi no deserto. Porque não é o lugar, é quem vai com você para o lugar. Não é o lugar, não é o ponto geográfico, é a aprovação de Deus, é a presença de Deus. O lugar pode ser de difícil acesso para muita gente. O lugar pode ser desesperador para muitas pessoas. Para todo mundo pode ser deserto, crise, não dá nada. Mas para quem tem a aprovação de Deus e a presença de Deus, esse deserto vira um oásis. Abraão experimentou isso. Agora, ele edifica o altar em Hebrom, cidade montanhosa que ficava em Judá, aproximadamente 36 quilômetros de Jerusalém. Os árabes chamam esse altar de Eucaiu, ou Caliel, que quer dizer o amigo. O amigo. Sabe o que significa? Que esse altar aqui em Hebrom significa comunhão. Esse altar que ele está erguendo, que ele está edificando, significa koinonia. Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus deseja que nós o busquemos para nós o conhecermos. O profeta Oséias disse isso pelo menos por 4 vezes, que nós devemos querer conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, e sobre nós Ele descerá como a chuva seródia, que rega toda a terra, disse Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, igreja, entenda que esse relacionamento, ele tem por nome comunhão, koinonia, koinós, que quer dizer ter algo junto. É o mesmo que ter o mesmo sentimento. Essa comunhão aqui é você estar associado, é você estar tão profundamente ligado no mesmo sentimento, a ponto daquilo que é importante para Deus ser importante para você, e aquilo que desagradar a Deus também desagradar a você. É a cruz
Jesus que faz isso com a gente. A cruz nos habilita a ter essa incessante comunhão com Deus, essa amizade com Deus, sabe? Uma vida de união, de unidade com Deus. Foi Jesus que disse, o nosso mestre: já não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o teu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Aleluia. Jesus, na oração sacerdotal, pediu ao Pai, dizendo: Pai, eu tenho dito a eles acerca do Senhor, e tudo que o Senhor tem me dado, eu dei a eles. E uma petição, um pedido eu te faço: que assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um conosco, tenham o mesmo sentimento, façam parte de nós, que eles sejam associados no nosso reino. Sabe, em Deus a nossa confiança deve ser absoluta, igreja. Acredite no que eu vou te dizer agora. Foi Deus quem te deu esses sonhos, foi Ele quem os confirmou, foi Deus quem ordenou a unção sobre a sua vida, foi Ele quem enviou o profeta onde você estava para dizer a você tudo o que Ele falou. E talvez você esteja como José, talvez você esteja como Davi, talvez você está se perguntando: o que é feito dos sonhos que Deus me deu? Viraram pesadelos? O que aconteceu com você, José? Seus irmãos te venderam? Você foi comercializado no mercado de escravo e vendido como escravo a Potifar? Você foi injustiçado por ter fugido do pecado e lançado na prisão? O que aconteceu com os seus sonhos? O que aconteceu com a palavra que Deus te deu? Diante de tudo que você está vivendo, talvez você esteja como Davi. Oh, Davi, um dia herói nacional, admirado pelo rei, admirado pelo exército do rei, temido pelos inimigos de Israel. E no outro, um foragido, jurado de morte pelo mesmo rei. Um rei que te juras amor e muda de ânimo de repente ele quer a sua cabeça. E a pergunta é: e a unção que você recebeu? Não foi Deus que te mandou ungir? O que houve? Olha você agora atribulado de espírito, angustiado, escondido numa caverna, sentindo-se só e sem esperança de rever a situação. E o pior é que nem você e nem José fizeram nada para merecer o que vocês estão passando. Eu fico imaginando, igreja, José e Davi diante dessas perguntas, dessas indagações, respondendo para nós aqui essa noite. Escute, eles vão dizer para mim e para você: terá momentos na sua vida que Deus não diminuirá a sua carga, mas Ele aumentará a sua força. Oh glória! Terá momentos na sua vida que Deus não tirará você da prova, mas Ele vai passar com você no meio dessa prova. Então você se tornará maior do que a dor, você se tornará mais forte do que o problema, você se tornará mais resistente do que a luta. Profetiza para quem está ao seu lado, diga: foi Deus que falou ao seu respeito, foi Deus que te deu esse sonho, foi o Senhor, foi isso. E você precisa entender que todas essas circunstâncias adversas não é para te enfraquecer, mas é para te tornar mais forte, mais valente, mais destemido, mais tomado da presença e da glória de Deus. Tudo, entenda isso, absolutamente tudo o que te aconteceu e está acontecendo é para que você se torne maior e melhor. Me ajuda aí, libera essa palavra para alguém, diga: você vai ficar melhor depois dessa. Chama ele para a conversa, diga para ele: está entendendo? Deus está dizendo: você vai ficar mais forte depois dessa situação. Quem olhou para você assim vai ter que colocar binóculo nos olhos, porque você vai crescer de uma forma tão assustadora que muita gente não vai conseguir te achar com o olhar humano. Eu sinto a presença do Deus que faz crente crescer.
Eu sinto a presença do Espírito Santo que vai dar força para alguém que entrou fraco aqui. Eu sinto a presença do renovo do Deus que vai levantar quem está caído aqui. Não importa se te jogaram na prisão, no calabouço, ou se você está sendo injustiçado, caluniado. A palavra de Deus para você nessa noite é: ninguém vai atrapalhar os meus planos sobre a sua vida. Meu Deus do céu. Então, se você entender isso, você não vai deixar essa circunstância definir teu futuro. Se você entender essas verdades, você não vai deixar esse problema sucumbir suas emoções. Está na sua mão. Entenda o que Deus está dizendo para você. Essa é a noite de você edificar o altar da comunhão. Essa é a noite de você levantar o altar da unidade, de estar associado com Deus no mesmo sentimento. O diabo quer que você duvide de Deus, e Deus quer que você, no meio de toda essa dor, faça como Jó, quando disse para os seus inimigos: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Deus está dizendo: filho, filha, a sua oração não pode ser de indagação. Aonde está o Senhor? Porque Deus está permitindo isso? Isso não revela confiança. A sua oração tem que ser: eu confio tanto no que Deus tem na minha vida, que não importa se eu tenha que descer e passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. A unção dele está sobre mim. E ainda que eu me sinta angustiado, na angústia eu invocarei o seu santo nome, e ele me responderá. Levanta a mão de alguém, diga: levanta a comunhão. Diga para ele: levanta o altar da comunhão. O diabo quer ver você choramingando pelo canto, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não choraminga, mas adora. Eu sinto a presença do Deus do renovo aqui. Será que veio alguém para receber essa presença? Me ajuda aí, levanta a mão para adorar. O diabo vai perder mais uma, porque você vai sair dessa quarta-feira com o altar da comunhão em pé. Ele levanta o altar da comunhão, porque ele está dizendo: eu sei que apesar de tudo que eu perdi e das coisas que se quebraram no caminho, eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu tenho depositado toda a minha vida. Então Deus está falando com alguém aqui, está na sua mão. O que você vai fazer com tudo que te fizeram? Entenda que não é a promessa em si. Deus está dizendo: não é a promessa em si apenas, mas quem você está se tornando no processo dela. Quem eu decidi ser com tudo que me aconteceu. A propósito, quem você tem decidido ser com tudo que você tem vivido? Vítima ou protagonista da tua história? Se você acredita que Deus é na sua vida, por que você está fazendo a oração do deserto? Porque Deus nos trouxe para cá para morrer. Essa oração não passa do teto. A oração que tira Deus do lugar, a oração que mexe as rodas do trono, como disse Ezequiel, é a oração da comunhão. Eu não preciso entender para confiar, eu preciso confiar e tão somente crer. E aí Deus te abandonou. Olha, Satanás, eu não tenho papo contigo. Se você acha que ele me abandonou, não importa. Eu estou que nem Ananias, Misael e Azarias diante de Nabucodonosor. Se ele quiser, ele me livra, mas se ele não quiser, não nos encurvaremos. Se ele quiser nos livrar da fornalha, seremos livres, mas se ele não quiser, nós vamos morrer na comunhão. Nós vamos pagar o preço da comunhão. Levanta a mão de alguém, diga: é teste. Diga: é teste. Diga: Deus está testando você no máximo, porque aonde as suas forças acabam, os recursos de Deus serão liberados. Levanta a mão para receber essa palavra. Então Deus está te moldando na adversidade. É o que Abraão está dizendo. Quando Abraão ergue o altar do Monte Hebron, quando ele edifica esse altar, ele está dizendo: eu acredito tanto no que o Senhor Deus tem na minha vida, que eu sei que o Senhor está me moldando na adversidade.
Se Abraão pudesse nos dar algumas lições aqui, ele diria para nós: escute, igreja NAD, escute, você que vai ver esse vídeo pela rede social agora ou depois. Deus molda você na adversidade que você supera. O que a minha geração precisa saber é que ser salvo por Jesus não te custa nada, mas ser discípulo dele te custa tudo. Seguir Jesus vai te transformar na jornada. Por isso que a jornada é mais importante que o destino. Porque na jornada você se transforma para o destino que você vai estar. O que é sucesso? Sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. O seu nível de sucesso nunca poderá ser maior do que o seu nível de sucesso particular. Na verdade, as vitórias particulares precedem as vitórias públicas. Quem vive de vitória pública, vive de comparação. Você sabia que a Universidade de Harvard disse que apenas 2% das mulheres no mundo se acham bonitas? E eu digo, ser bonito de verdade é ser você mesmo. Não tem nada a ver com beleza estética. Tem a ver com você saber de quem você é. Porque a identidade você descobre sabendo de quem você é filho. Olhe para alguém e diga: quem é seu pai? Olhe para quem está atrás e diga para ele: quem é seu pai? Seu pai não é aquele que te abandonou. Seu pai é aquele que está no trono dizendo: tu és meu filho amado. Você tem o gênio de Deus. Você tem o DNA de Deus. Você é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus já venceu o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Então, no passo a passo, de glória em glória, nós estamos sendo transformados como espelho à imagem do Senhor. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Entenda, depois do altar da confiança, depois do altar da separação, chegamos no altar da comunhão. A vida de Abraão não vai poder ser mais a mesma depois desse altar. Dá um close nesse crente, diga para ele: se prepara para ficar transformado, irreconhecível. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não, você não é mais o mesmo. Não, seu pensamento, sua forma de falar, sua conduta, você não é mais o mesmo. O que aconteceu com você? Você vai dizer: depois do altar da comunhão, eu não posso mais ser quem eu era. Eu não posso mais viver como eu vivia. Eu não consigo mais ser, não dá. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Você vai entrar numa festa que você entrava antigamente e você se sentia normal. Mas depois do altar da comunhão, você vai entrar nessa festa e vai te dar uma girice. Você vai começar a dizer: esse lugar não é para mim. Aquela música vai começar a dar uma coceira nos seus ouvidos e vai dizer: essa música não é para mim. Aquela bebida que antigamente te cheirava bem, você vai dizer: que negócio fedorento, esse negócio não é para mim. O que está acontecendo comigo? A comunhão vai te mudar de lugar. A comunhão vai te estabelecer num novo lugar. Eu estou dizendo pelo poder da palavra, isso aqui é profético. Deus está transportando algumas pessoas para uma mudança de comunhão. Uma profundidade de Deus está acontecendo na sua vida aqui essa noite. Alguém vai ficar irreconhecível. Não vai dar mais aquela amizade, aquele lugar que você frequentava, aquelas companhias que você tinha. Você vai começar a dizer: acabou. Porque a partir de agora é Deus e eu e Deus. E se não for para me levar para mais perto dele, não serve para ser meu amigo, não serve para andar comigo. Eu quero quem me aproxima dele. Comunhão. Depois do altar da confiança, depois do altar da separação, depois do altar da comunhão, a Bíblia diz que ele foi chamado o amigo de Deus. Por quê? Porque ele levantou esse altar que nós lemos aqui. Gênesis capítulo 22, dos versículos 1 ao 14. Esse altar é o altar nível ápice da adoração. Porque esse altar fala de total entrega.
Nós vemos aqui um homem absolutamente rendido a Deus. No altar da adoração, o ponto máximo é de sacrificar, entregar tudo, seu único e amado filho. Um homem que amava a Deus a ponto de confiar seus caminhos. Um homem tão sensível à voz de Deus que pôde discernir cada instrução de Deus em cada passo doloroso do processo de sacrifício. Eu olho para Abraão e vejo um homem que adorou no momento em que oferecia, que tinha de mais precioso. Abraão não foi no caminho murmurando, reclamando. Abraão foi confiando. O texto diz: e o Senhor disse a Abraão: vai para a terra de Moriá e sacrifica ali em um dos montes que eu te mostrarei. Deus nem disse para ele qual monte seria a terra de Moriá. Existiam muitos montes. Ele poderia ter dito: Senhor, me mostra qual monte é. E Deus está dizendo para ele: meu filho, não importa qual monte será, o que importa é o que você vai entregar nele. O amor verdadeiro é sacrificial. Amor não é sentimento, amor é sacrifício. Quando você diz: eu vou casar para ser feliz, você se frustra, porque o amor verdadeiro você não recebe, você oferece. Amor verdadeiro é sacrificial. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E se você está do lado da sua esposa ou do seu esposo, diga para ele: entendeu? Vou ter que repetir para você. Me faça feliz e você vai ser feliz. Amor é sacrificial. O verdadeiro amor é sacrifício. Não tem a ver com receber, tem a ver com entregar. Jesus disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Somente alguém que já edificou o altar da confiança, o altar da separação, o altar da comunhão, pode edificar, erguer o altar da adoração, da entrega total. Por que tantas pessoas têm dificuldade de entregar tudo? Porque Ele quer quebrar etapas. Deus está dizendo: volta lá no início e começa fazendo o altar da confiança. Deixa eu levar você aos caminhos em que você entenderá que tudo que você tem não é nada comparado ao que eu quero te entregar. Deixa eu trabalhar em você e você entender que tem coisas que você vai ter que deletar da sua vida de forma drástica, absoluta, porque está atrapalhando você e comprometendo você no seu próximo nível. Não tem como você chegar no seu próximo nível se você não estiver disposto a deixar Deus limpar a tua vida, a deixar o Espírito Santo fascinar a tua alma. Tudo que não compete para o seu próximo nível será removido, retirado, abolido, exterminado, porque Deus está te chamando para algo profundo. E se tem dois que querem viver isso aqui, eu sou a primeira, cadê o segundo? Me ajuda aí, abre a boca para adorar, Nadi. Então, depois que você levanta o altar da confiança, o altar da separação, você começa a ter um nível de comunhão com Ele, que já não é mais pelo resultado, é pelo prazer da sua companhia. Você começa caminhando com Deus por causa de uma promessa, mas no decorrer da jornada você começa a ter o sentimento de Moisés: não estou mais aqui por causa de terra prometida, esse povo está, eu não. Eu quero ver tua glória, mostra-me tua glória. E você vai ver isso tão propício, tão original, tão oriundo na vida de Moisés, que Deuteronômio capítulo 5 diz a Bíblia, que Deus dando todas as diretrizes para a próxima fase, Deus terminou de falar e disse: Moisés, manda o povo voltar para suas tendas. E Deus falou para Moisés, e Moisés disse: pessoal, Deus mandou a gente voltar para a tenda. E Moisés ouviu Deus falar com ele: o povo volta para a tenda, tu porém fica aqui comigo. Deus sabe quem tem prazer na sua companhia. Deus sabe quem busca Ele só para receber, e quem busca Ele porque tem prazer de oferecer.
Culto não é lugar de receber. Receber é consequência do que você deu. Se você entregar o seu melhor aqui, pode ficar tranquilo, essa semana o céu vai liberar infinitamente mais do que você espera, do que você almeja. Então você só vai conseguir levantar esse altar de adoração, de entrega total, se você passar por todas essas fases. Olha para alguém e diga: Deus está trabalhando em você. Profetiza para ele, diga: Deus está te melhorando em cada fase do processo. Entenda que sem as marcas da cruz em nossa vida, nós adoramos a nós mesmos. Nós consideramos as nossas vidas e tudo que temos por demais preciosos para ser oferecidos a Deus. Ficamos dizendo para Deus: não, Senhor, nessa área o Senhor pode trabalhar, nessa aqui o Senhor deixa que eu trabalho. Não, nessa aqui o Senhor pode entrar, nessa daqui o Senhor pode deixar que eu vou dando um jeito. Então enquanto você quer trabalhar com a sua força, você vai vendo tudo se quebrar. E quando não tem mais jeito, você vai buscar a Deus. E o Senhor está dizendo: se tivesse me entregado no começo, não estava nessa situação agora. Então nesse altar, Deus colocou a parte mais íntima e mais preciosa de Abraão, o próprio coração de Abraão. Jesus disse: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Deus está nos desprendendo, sabia? Nós estávamos presos em muitas coisas e Deus usou meios drásticos, porque avivamento é isso. Avivamento na palavra original tem um sentido de usar, pastor Michael, meios drásticos, sabe? Para poder tirar a pessoa daquilo que ela está presa. Então você está tão preso em algo que Deus está dizendo: ele não sabe o que eu tenho para ele lá na frente. Então para fazer ele sair desse lugar que ele está, para chegar onde eu quero levar ele, eu vou permitir ventos, tempestades, lutas e problemas. Mas não é para matar ele, não é para humilhar ele, é para deslocar ele, é para desprender ele. Olha para alguém e diga: é Deus purinho na sua vida, crente. Não reclama não, adora. É Deus que está te chamando para viver o novo. Deus está trabalhando no seu coração. Deus colocou nesse altar o mais precioso que Abraão tinha, o seu próprio coração, Isaque. Aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais tinha de precioso. Afinal de contas, ele esperou 25 anos pela promessa. Quantos anos você está esperando pela sua bênção? Se ela chegar hoje, você tem coragem de oferecer ela para Deus hoje? Imagina Abraão. Assim Deus tratou com o ser mais interior de Abraão, a sua própria alma, tornando ele um verdadeiro adorador. Jesus disse isso para a mulher samaritana, sabia? Jesus disse: vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos. Ou seja, o problema com vocês, samaritanos, não é que vocês não adoram no monte, que vocês não adoram no monte errado ou no monte certo, mas que vocês não sabem quem adora. O problema não é o lugar, é quem você está adorando no lugar. Porque tem gente que até frequenta o culto, mas ele não sabe quem adora, porque se soubesse, ofereceria o seu melhor. Quando você estava no mundo, você dava o melhor para o diabo. Você dançava forró godó até as canelas doer. Quando você estava no mundo, você gritava para aquele time que perdia sempre, mas você não abria a mão dele nunca. Você era o único que ficava gritando naquela arquibancada. Todo mundo já tinha ido embora, desistido, e você estava lá se esgoelando. Você ia para aquele samba, você ia para aquele axé, para aquela música mundana, para aquela música pervertida, e você dava o seu melhor. Agora você vem para a igreja com essa cara de maracujá seco e dá essa meia dúzia de glória ruim e quer vitória no altar. Olha para alguém e diga: milagre é para quem entrega tudo. Milagre é para quem tem coragem de entregar tudo. Chacoalha esse crente e diga: é tudo é nada. Diga: é tudo é nada. Ou você vem para entregar tudo, ou não tem milagre. Se você vem para entregar tudo, se prepara para a surpresa de Deus. Ela calabachorebe calamaçui calabaiarabagai. Porque para adorar a Deus verdadeiramente é necessário sacrificar tudo. Sabe como é que eu me preparo para o culto? Eu me preparo para o culto dizendo assim: Espírito Santo, me ajuda a entregar tudo. Porque eu sei que quem entrega tudo vive um crescimento exponencial de Deus. Pelo amor de Deus, gente,
Qual é o nosso problema? Jesus disse: quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se você quiser viver milagre no altar, você vai ter que entregar o seu melhor. Não, tem gente que não compreendeu, eu vou falar de novo. Deus está dizendo: esse altar tem milagre, e você tem o melhor para entregar aqui. Esse altar tem milagre para liberar para você, mas não é o altar, é o que você vai entregar no altar hoje. Tem um glória melhor, tem um aleluia melhor, tem uma adoração maior aí. Será que você tem coragem de abrir a tua boca para... Ah, meu Deus do céu, é noite de viver milagre no altar. Então você vai ter que entregar o seu melhor, entregar tudo. O que nós precisamos é confiar no Senhor, como Abraão confiou. Abraão não ficou dizendo para Deus: mas Senhor, não. Ele não questionou em nenhum momento. O que a gente mais vê são crentes que questionam o tempo todo. Eu já falei para Deus que se Deus não fizer assim, não fizer assado. Eu fico olhando para a cara do indivíduo e falo: crente, você tem que nascer de novo. Você não sabe quem é Deus não, meu filho. A pessoa fica mandando Deus. Não, já falei para Deus que aqui na minha empresa, já falei para o Senhor que eu quero assinar esses contratos, já falei para Deus. Minha irmã, meu irmão, com Deus você não fala assim. Com Deus você fala: Senhor, eu te suplico, porque eu estou totalmente rendido, porque a minha vida te pertence, porque eu não tenho outro bem, nada é mais importante do que o Senhor. E você vai se entregando, vai se rendendo, vai se entregando. Daqui a pouco Deus manda um anjo, porque quando Deus manda o anjo, é Deus dizendo aqui: estou vendo, estou recebendo. Ora mais um pouco, continua, não para não. Continua mais um pouco intenso, não para não. Continua orando mais, continua sacrificando mais. Daqui a pouco, quando você intensifica a oração, quando você intensifica a entrega, Deus começa a mandar o anúncio. Porque primeiro Deus manda anjo, depois Deus manda profeta. Olha para alguém e diga: se prepara para a visitação. Diga aí, chacoalha ele, diga: crente, se prepara. Deus está dizendo: eu já mandei o anjo e agora estou mandando a resposta. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Nós confiamos demais em nós mesmos, e por isso nós fracassamos, e por isso nós nos frustramos. Deus está dizendo: não confie em você, confie em mim. Nós só encontraremos o verdadeiro sentido em nossas vidas quando nos entregarmos de corpo, alma e espírito. Porque tem gente que só deu espírito para Deus. Esse era o problema do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica. Paulo dizia assim: olha, vocês têm o coração de cristão, mas a mente pagã. Entrega tudo. Que o Deus de paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Diga para alguém, diga: é tudo, diga: é tudo. Essa é a noite de você entregar tudo no altar. Eu sinto que é noite de entrega. Se tem dois crentes que vai entregar tudo, eu sou a primeira. Cadê o segundo? Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem. Será que tem alguém comigo aí? Me ajuda aí, levanta a tua mão para se render. É noite de você entregar tudo. Por quê? Porque quando somos conduzidos por Deus, tudo se põe no seu devido lugar. Quando nós somos conduzidos pelo Senhor, quando a gente deixa o Espírito Santo nos guiar, a gente não consegue entender o caminho. Mas eu já disse, não precisa entender, você só precisa saber quem é que está te guiando, quem é que está te direcionando. Quantas vezes as pessoas diziam para mim: você está indo na direção errada, está todo mundo indo para lá. Mas o Espírito Santo me dizia: mas eu quero te conduzir para cá. Quantas vezes as pessoas me diziam: menina, você está fazendo errado, esse não é o caminho certo. E Deus me dizia: para de ouvir vozes e ouça a minha voz. Então, se você quiser viver milagre no altar, você vai ter que começar a fazer algumas limpezas nas vozes que você ouve.
Fica com a voz de Deus. Seja conduzido pela voz de Deus. Seja orientado pela voz de Deus. Ouça a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer morada no teu coração. Deixa Deus habitar em você. Não importa se você está contrariando a lógica, ou se você está indo na contramão do que todo mundo está indo. Deus não te chamou para ser como todo mundo é. O que Deus tem na tua vida é diferente. Entenda que se Deus está te conduzindo para um lugar aonde ninguém vai, é porque Deus vai te colocar em lugar que poucos vão chegar. Entenda que se Deus está fazendo na tua vida o que Ele fez na vida de poucos, é porque o que Ele vai te entregar não é só para você, é para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, é até a 10ª geração, Anade. Entenda, você precisa se entregar para Deus poder conduzir tua história. Não tem a ver com o capítulo passado, tem a ver com o capítulo seguinte. Deixa Deus conduzir. Olha para alguém e diga: Deus está falando com você. Entrega tudo. Entrega tudo, porque quando você entregar tudo, Deus vai conduzir tudo no seu devido lugar. Oh meu Deus, até o que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Bispo Saulo Moura, tem muita coisa fora do lugar na sua vida, mas se prepare para arrumação na casa. O Espírito Santo está dizendo: eu vou descer e vou colocar no lugar o que está fora. Olha para alguém e diga: se prepara, porque do jeito que está não vai ficar. O milagre no altar vai arrumar a casa. O milagre no altar vai rebalar calabadu calamaço e me Deus está falando contigo, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Entenda, entenda. Isso aqui é uma chave para a tua vida. Isso aqui é uma chave para virar a tua semana. Isso aqui é uma chave que vai ligar você no seu próximo nível. Olha o que Deus está dizendo. As chaves que nos movem de fase estão nas perguntas que respondemos, nos testes e provações que sofremos. Quando Abraão é interrogado: pai, aqui está o cutelo, a lenha, o fogo, mas cadê? Está faltando alguma coisa. Aonde está o cordeiro? A resposta: Deus proverá. Quando você não entender, não tiver as perguntas certas, entrega para aquele que tem a resposta. O Senhor perguntou para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Tu o sabes. Não tenta ser sabichão do problema. Não tenta se colocar em lugar que você não tem qualificação, capacidade para se colocar. Seja humilde, retroceda e diga: Deus, eu não sei, eu não posso, mas Tu és, Tu pode, Tu diriges, Tu o sabes. Entenda o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: filho, a chave para a mudança de fase está nas respostas que você vai dar nesse teste, nessa aprovação que você está. Há perguntas que você tem que responder para você poder entrar em um novo nível de realização. Então, quando você não sabe o que responder, fala para Deus: eu não sei, mas a minha vida está nas Tuas mãos. Quando você chegar naquela empresa amanhã e você lider com todos aqueles papéis e você não souber o que responder, joga tudo no chão e se joga em cima. E diga para Deus: eu não posso, eu não tenho, mas eu sirvo um Deus que tem todo o poder. Entra nessa causa, Senhor. Comece a colocar Deus nessa empresa. Bota uma cadeira lá e diga para Deus: o Senhor é o meu sócio. O Senhor é o meu sócio. Fala com Deus nessa casa. Diga: Deus, eu não sei o que eu faço com esse filho, eu não sei o que eu faço com esse marido, eu não sei o que eu faço com essa esposa, mas o Senhor é o dono dessa casa. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu entreguei tudo no altar. Eu quero viver milagre do altar nessa casa, nessa empresa, nesse problema. Não é a minha mão, é a mão do Senhor Altíssimo. Por isso ele foi chamado amigo de Deus, porque ele entregou tudo. Ele entregou tudo. Sabe? Quem conhece a minha história sabe. Quem nunca ouviu falar vai ter que ver lá na internet.
Tem alguns pedaços, alguns trechos. A minha família mora há 60 anos no mesmo lugar. E ali, eu fui presa. Fui uma jovem delinquente há 22 anos atrás. E como eu saí da vida do crime, da bandidagem, e entreguei a minha vida para Jesus, num único dia que eu saí louca, drogada de casa, voltei crente, a minha mãe não acreditou e me colocou para fora. Ninguém acreditava. Nem eu mesmo podia explicar o que estava acontecendo comigo. Em dado momento, a humilhação era tão grande que eu dizia para Deus: Senhor, eu não sei com quem falar, porque eu tenho crianças para tomar conta, o Senhor sabe da minha vida. E eu não sei para quem pedir, porque todas as portas que eu bato se fecham. Quando eu peço emprego para as pessoas dizem para mim: eu sei muito bem quem você é, aqui não, fecha a porta. As pessoas podem me ajudar, mas elas não querem, porque elas têm medo pelo meu passado. Eu disse: o que eu faço, Senhor? E o Espírito Santo me deu uma ideia. Latinha e papelão, material reciclável. E eu disse para Deus: Senhor, eu passava todas as sextas-feiras na recolha de moto para poder pegar 14 mil reais das drogas que vendíamos. E agora eu vou ter que catar latinha e papelão. Deus me disse: começa de baixo, Luciene. Você não sabe o que é o trabalho. Eu quero te moldar nesse processo. Eu tive que me submeter, catar uma carroça de latinha e papelão, andar na cidade de Osasco a pé, para poder vender aqueles papelão e latinha no ferro velho para ganhar uns míseros níqueis. Quantas pessoas zombaram, não riram? Quantas pessoas me ridicularizaram? E eu chorava e Deus me dizia: para de olhar para o que as pessoas pensam de você e comece a olhar o que o céu está pensando de você. Você não está tão embaixo que eu não esteja com você. Entenda que esse é o degrau da elevação. Tudo que começa de baixo e é consistente tem força para poder chegar no topo. Quem começa de cima não consegue passar por crise, porque toda crise para ele é motivo de desespero. Mas quem vem de baixo sabe que crise não mata quem tem promessa. Quem constrói o caminho sabe que quando o vento sopra, não é para matar, é para abrir caminho, é para fazer coisa grande. Sabe, igreja, momentos difíceis da minha vida que eu tive que passar, e hoje me preparando para estar aqui, vendo a vida de Abraão no Monte Moriá, eu comecei a falar com Deus, Bispo Saulo Moura: Senhor, valeu a pena, valeu o quê? Eu disse como o salmista em Salmo 119, versículo 71, foi bom. Senhor, obrigado, eu te agradeço por toda a humilhação. Obrigada, Senhor, porque as pessoas fecharam as portas para mim. Obrigado, Senhor, porque ninguém queria me ajudar. Por que você está agradecendo, Luciene? Porque foi bom, para que hoje eu pudesse ter a estrutura que eu tenho, para que hoje eu pudesse ter a firmeza que eu tenho. Os meus pés não andam assim, os meus pés pisam firme, porque eu sei o caminho que eu vim. Você não nasceu numa quinta-feira, rapaz. Você tem história. Essa luta que você está passando está forjando o teu caráter. Quem está te ajudando não é o homem, é o próprio Deus. Deus está te fortalecendo em cada passo dessa situação, porque Deus quer forjar o caráter dele em você. Sabe o que Deus quer que as pessoas saibam? Quando chegar a tua vez, quando chegar o seu momento, quando chegar a tua vez de brilhar, quando chegar teu momento de Deus cumprir as promessas que Ele te prometeu, quem podia te ajudar e não te ajudou, quem podia te colocar lá não te colocou, vai ficar com a pulga atrás da orelha, vai começar a perguntar: quem foi? Quem ajudou? Quem foi que falou? Quem foi que fez? Não foi homem, foi o próprio Deus. E qual é o segredo? Entrega tudo. Eu comecei a ser dizimista das minhas latinhas e papelão. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu ia dizimar, o diácono falava para mim: o que é isso? Eu dizia: meu dízimo. R$1? Eu dizia para ele: mas é 10%, não é? E ele dizia assim: minha filha, isso aqui é esmola. Eu dizia para ele: o senhor não sabe de nada, por favor, aceita meu dízimo. Mas ele sempre dizia a mesma coisa: R$1. Só que eu aprendi com Jesus: ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. O problema da minha geração é que a gente quer ser fiel no muito, mas a gente não consegue ser fiel no pouco.
Esse pouco que Deus está te dando é para provar você. Deus está dizendo, se você não consegue ser fiel no pouco, eu não estou falando só de dízimo e oferta, não, é tudo. Se você não consegue ser fiel no pouco, você vai ser fiel no muito nunca. Eu estava falando com uma moça esses dias, uma aluna minha, e eu falei para ela, minha irmã, se você não entender o princípio, você vai se perder no caminho. Qual é o princípio? O princípio é sempre o mesmo. Honra o Senhor com todos os seus bens, com tudo que você tem, com a primícia de toda a sua renda, e Deus vai fazer transbordar os seus celeiros, os seus lagares. Não importa a economia, não importa a crise, vai faltar na direita, na esquerda, mas na tua casa não vai faltar. Você vai ter abundância, você vai ter abastança. Bata a mão de alguém, diga, Deus está falando contigo. Honra a obra de Deus, que nunca vai faltar na tua despensa. Não falta. Eu sou prova viva disso. Esses dias estávamos sentados à mesa, eu e meu esposo, olhando um para a cara do outro, dizendo assim, como nós chegamos até aqui? E um dizia para o outro, foi Deus. Foi Deus. Se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos. Porque crente que é fiel a Deus é assim, quanto mais na prova, mais arrumado e cheiroso. Olha para esse crente aí e diga, entendi tudo, diga, entendi. Crente que confia em Deus não está na prova com cara de derrota. Ai, eu tenho vontade de morrer, vontade de parar. Isso aí não é confiança, meu irmão. Você já até é morto, está querendo um zumbi. Pelo amor de Jesus. Se você confia em Deus, coloca a melhor roupa, melhor perfume, só tem um restinho, usa ele. Usa tudo só de raiva. E fala para Satanás, hoje você vai ver o que é culto, Satanás. Se eu fosse você, não ficava nem no meu caminho. Se eu fosse você, não ficava nem perambulando pela minha rua e nem pela minha região. Se eu fosse você, não ficava nem perambulando com seus demônios aqui na minha cidade. Porque eu vou para esse culto, eu vou entregar tudo, e você vai ver o que o altar vai entregar na minha vida. Pega na mão de alguém e diga, eu vou viver milagre do altar. Diga, eu vou. Essas quarta-feiras vai virar minha história. Estas quartas-feiras vai virar minha vida. Esse ano vai terminar de uma forma tão poderosa que quem não acreditou vai sentar no banquete para você dar presente para ele. Tem gente que vai dar presente para o sobrinho, para os netos, para os primos. Tem gente que vai fazer churrasco na... Ah, meu Deus, eu estou vendo gente dando banquete aqui no final do ano. Se é para aplaudir Jesus, aplaude.